programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, o Momento CUT Minas mostra como algumas categorias são prejudicadas pela terceirização. Para o Diese, a terceirização é uma afronta aos direitos dos trabalhadores. De Brasília, você vai ver as notícias da CNTE. Educadores cada vez mais mobilizados e dispostos a ir para a luta em defesa de seus direitos. Educação em debate. Trabalhadores em educação mobilizados pelo Sindiúti MG acompanharam na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a tramitação do projeto de lei 1504 de 2015, de autoria do Governo do Estado, no último dia 17 de junho. O projeto é resultado do acordo assinado entre o Governo e o Sindiúti no dia 15 de maio, conforme decisão da Assembleia Estadual dos Educadores, realizada no dia anterior. Havia uma expectativa de que a proposição fosse votada no dia 16 de junho, data da Assembleia Estadual com paralisação das atividades nas escolas estaduais, superintendências regionais de ensino e órgão central. Mas, devido às manobras do bloco de oposição na Assembleia Legislativa, a votação foi adiada para o dia seguinte, quando o projeto foi aprovado por unanimidade. Após a aprovação, a coordenadora-geral do Sindiúti MG, professora Beatriz Cerqueira, conversou com a imprensa. Ela afirma que este é um resultado de muita luta dos educadores e que o projeto aprovado contempla o acordo firmado com o governo do Estado. É um importante começo para a gente. Nós queríamos a aprovação porque foi exatamente conforme o acordo assinado com o governo e conforme votação da nossa Assembleia Estadual. O governo sempre apresentou desde janeiro o discurso da situação crítica do Estado. Todos os governos falam da sua dificuldade para não conceder benefícios para os trabalhadores. Então não é esse discurso que fia a nossa negociação. Esse patamar de negociação foi muito importante para a gente. Agora a gente estabelece um patamar para novas conquistas e novos direitos. Desde maio a gente está apresentando todas as demandas e tendo muito esforço na construção de um projeto que nos atenda. E o nosso cuidado é exatamente por isso, porque quando o projeto de lei a Lei 19.837 foi votada aqui, que impôs o subsídio, nós fomos surpreendidos com uma série de coisas que não foram apresentadas em lugar nenhum e foram trazendo prejuízos. Então, nesse momento, o sindicato teve muita atenção, acompanhou intensamente, ficou aqui, conversou com todos que foram necessários para que o projeto ficasse adequado ao nível de conquistas que nós tivemos. Então, esse momento é o momento de começar a recuperar aquilo que foi perdido. Nós ainda esperamos vir para essa casa num patamar de novas conquistas, de uma valorização para além do mínimo, que é o que nós estamos conquistando hoje. O piso é de 2007, só agora Minas Gerais começa a cumprir uma lei federal. Está aprovado o substitutivo salvo-emenda. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo. Quem luta, educa e garante conquistas. Mais uma vez, os trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais terminaram uma assembleia levantando essa voz em coro. A aprovação do PL 1504 no plenário da Assembleia Legislativa foi a resposta da união e do esforço desta categoria. Meu nome é Luiz Cláudio Ribeiro, sou da cidade de Matosinhos, trabalho em duas escolas, Estadual Professora Vitiza Viana e a Escola Visconde Rio das Velhas. Esse projeto para nós é uma grande representação. Por que motivo? Tem 12 anos nós estamos lutando pela melhoria da classe nossa. E é importante que agora veio esse projeto, a classe lutou para que nós tivéssemos legitimidade
impessoalidade, moralidade, publicidade, o mais importante, a eficiência da classe. A conquista que nós temos aqui é para muitos e muitos anos nós sabermos que a vitória é de um grupo, e esse grupo uniu-se, não só por causa do piso, mas por causa das benfeitorias na profissão. O trabalhador da educação começa a ter valorização e começa a trilhar caminhos que vão levar a um horizonte melhor. Então é por isso que nós chamamos, convidamos a todos os profissionais. Vamos continuar na batalha, vamos continuar na luta. Eu chamo Joana Martins Pinheiro, eu sou de Belo Horizonte, estou afastada para aposentar da Escola Estadual Amélia Zefina Kézia, na Nova Suíça. Foi muito importante a luta dos trabalhadores da educação para a aprovação desse projeto. Nós tínhamos 12 anos que nós estávamos lutando, trabalhando, fazendo greve e tudo, e o projeto nunca tinha sido aprovado. E agora vai ser muito importante para toda a categoria, tanto dos professores, do diretor, dos serviçais, dos auxiliares de escola, todo mundo, todos os trabalhadores da educação. Então, acho que foi uma vitória muito boa, muito importante e merecida. Parabéns para a classe trabalhadora de Minas Gerais, para o Sindiúte, para todo mundo que luta pelos dias melhores na educação. Bom, nós começamos a recuperar direitos que o governo anterior retirou da categoria nos últimos 10 anos. Muito significativo é o retorno do vencimento básico e não mais o subsídio, porque é no vencimento básico que a gente vai poder acumular direitos e gratificações, o reconhecimento do piso para a jornada existente na carreira, no caso de Minas Gerais, jornada de 24 horas, pago integralmente para a jornada de 24 horas, descongelamento da carreira, com modificações que começam já no próximo mês, as nomeações de 60 mil novos concursados nos próximos 3 anos, os reajustes anuais do piso, que estão garantidos na lei a partir de agora, demandas específicas dos servidores de superintendências regionais de ensino, nós começamos a avançar, os reajustes são para os aposentados também, então todos os reajustes para ativa também serão para os aposentados. Então essa é a síntese desse primeiro processo de negociação nosso. Com dever cumprido de fazer uma luta por uma educação pública de qualidade, mas que ainda existe muita luta para fazer, então a gente precisa continuar sempre mobilizado. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Calendário de lutas. Trabalhadores em educação da Rede Municipal de Ribeirão das Neves decidiram entrar em greve durante a assembleia realizada no dia 12 de junho. A greve é por tempo indeterminado e teve início no dia 18 deste mês. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação realizou em Belo Horizonte, entre os dias 8 e 10 de junho, mais um encontro do coletivo DST-AIDS. Além do trabalho de capacitação, o encontro fez uma análise do cenário atual da epidemia e construiu estratégias de sensibilização para o 1º de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a AIDS. O jurídico do Sindiúte esclarece sua dúvida. Fique ligado. Tira dúvidas. Sou servidora designada e engravidei durante o meu contrato no Estado. A minha licença maternidade será paga pelo INSS ou pelo Estado? Toda servidora designada grávida ou até 5 meses após o parto e que teve o seu contrato encerrado antes do pagamento da licença maternidade deve receber o benefício pelo Estado. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico do Sindiúte. O Sindiúte-MG apoia a luta da Central Única dos Trabalhadores contra a terceirização sem limite. O sindicato participou do seminário da CUT Minas, realizado no Sindicato dos Bancários no dia 25 de maio, para debater ações contra o projeto de terceirização. A atividade contou com a análise de conjuntura de Graça Costa,
secretária de Relações de Trabalho da CUT Nacional. Momento CUT Minas. A Central Única dos Trabalhadores tem levantado a bandeira contra a terceirização sem limite. A secretária de Relações do Trabalho da CUT, Graça Costa, esteve recentemente em Belo Horizonte para falar a um grupo de sindicalistas e trabalhadores sobre os males da terceirização. Graça, que trabalho a CUT tem feito Brasil afora? Olha, nós temos feito várias articulações, muitas mobilizações sobre esse tema da terceirização sem limite, para conscientizar, para trazer para o trabalhador, para a trabalhadora, em todos os locais de trabalho e principalmente para a população brasileira, quais são os riscos, quais são as consequências de se ter aqui no Brasil aprovado esse projeto que está tramitando no Congresso Nacional, que vai terceirizar todas as atividades, se for aprovado dessa forma. Agora, é importante compreender todo esse processo. Esse não é um tema novo. Nós estamos resgatando um pouco para você o que aconteceu nesses últimos 30 anos. Na era Fernando Henrique Cardoso, foi para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, um projeto do governo do Fernando Henrique Cardoso para regulamentar a terceirização, que era o 4302. Nós lutamos para que esse projeto não fosse aprovado. Ele foi até o fim, aprovado na Câmara, aprovado no Senado. O Lula assumiu a presidência da República e, no início de 2003, nós do movimento sindical, nós da CUT, solicitamos ao presidente que retirasse aquele projeto que era maléfico para a sociedade brasileira. Lula fez, cumpriu esse pedido nosso, retirou o 4302. Em 2004, Sandro Mabel, que é de Goiás, que era deputado do PMDB, junto com os empresários, que ele é empresário, deu entrada ao PL 4330. Então, esses últimos 10 anos, nós trabalhamos, resistimos para que ele não fosse aprovado, porque nós sabemos o que é que significa. Agora, nesse período, de janeiro para cá, com esse novo parlamento, nós tivemos aí essa surpresa desse assunto vir com toda a velocidade para a votação. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados, todo mundo acompanhou a guerra que foi, a forma como os trabalhadores, a CUT principalmente, foi tratada pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, que, ao invés de abrir as portas para o debate, para os trabalhadores e trabalhadoras, nós fomos recebidos com a polícia, derramamos sangue, muita luta para que a gente conseguisse convencer aos parlamentares, aos deputados e deputadas que não deveria aprovar aquele projeto daquela forma. No momento, o projeto está no Senado. Agora leva um outro nome, agora é PLC 30, não é mais 4330. Qual o caminho que ele vai seguir? Ele tem a distribuição do projeto já em 5 comissões. Significa que ele vai fazer o debate nas 5 comissões, depois vai para o plenário do Senado, votando, ele volta, se tiver modificação, ele volta para a Câmara dos Deputados para ser analisado e depois vai para a sanção da presidenta Dilma. E qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia é que no Senado a gente consiga convencer, dialogar com os senadores e senadoras para arquivar o PL 4330. E de lá sair um novo projeto, um projeto que realmente regulamente os 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas que nós temos no Brasil. Para o técnico da subseção do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos,
DIEESE, da CUT Minas, Frederico Melo, o PLC 30/2015 contém diversas ameaças aos direitos dos trabalhadores. A população brasileira, e particularmente a classe trabalhadora, está muito ameaçada com esse projeto, porque, na verdade, o projeto traz como possibilidade a precarização de boa parte dos vínculos de trabalho dos trabalhadores que passariam a ser, então, trabalhadores terceirizados. Os salários são menores, as jornadas são maiores, as condições de trabalho são muito piores e esses trabalhadores enfrentam riscos muito maiores de acidentes e de mortes. Então, é um risco grande para a classe trabalhadora, o que representa o projeto de lei da terceirização que se encontra no Senado Federal. Hoje, onde a terceirização está prejudicando o maior número de trabalhadores? Poderia dar uns exemplos? Olha, hoje em dia, pelo regulamento, pela normatização legal que vigora no país, a terceirização ela é claramente legal no setor de alimentação, no setor de vigilância e no setor de limpeza e asseio. Por outro lado, existe um enunciado do TST que proíbe a terceirização das atividades fim da empresa, possibilitando apenas a terceirização das atividades meio. Então, hoje em dia, é mais em serviços de apoio à produção que se encontram mais trabalhadores terceirizados. Do ponto de vista das empresas, a terceirização dá certo, porque ela traz menos salários, menos benefícios, maior rotatividade, menos cuidado com a saúde e, além de tudo, uma fragilização da ação sindical. Então, para as grandes empresas, a terceirização só traz benefícios, porque além de precarizar o trabalho, fragiliza a ação sindical. E a gente tem exemplos em todo o mundo. Na verdade, cabe a nós, aqui no Brasil, lutarmos para impedir que esse mal vigore em nosso país. Olha, eu acredito que o grau de convencimento e de reconhecimento da situação está aumentando também entre os trabalhadores, porque até cerca de 2 meses atrás os trabalhadores desconheciam o real risco que essa ameaça trazia. Mas, na verdade, esse reconhecimento está vindo ainda de maneira gradual, porque ele ainda é um risco potencial. Os trabalhadores não conseguem identificar nesse projeto de lei a sua real situação de precarização que traz para as condições de trabalho, de remuneração, de jornada, de saúde do trabalhador. Por que a CUT é contra a terceirização? A terceirização fragiliza a relação de trabalho do trabalhador com a empresa. Por quê? O trabalhador é contratado através de uma empresa terceira ou quarta, que em geral é uma empresa que não tem estrutura para garantir o cumprimento dos direitos, é contratado por salário menor do que aquele do trabalhador contratado diretamente, é submetido a jornada de trabalho maior, se expõe a condições de saúde e segurança mais complicadas, mais perigosas do que o trabalhador contratado diretamente. E além de tudo, se perde a solidariedade de classe. A terceirização divide os trabalhadores de uma mesma empresa em várias empresas, em vários sindicatos, de uma forma a romper a necessária solidariedade coletiva, a luta coletiva por direitos e conquistas. No Atualidade, recebemos a escritora e jornalista Dorinha Aguiar. Ela fala sobre a sua obra e foca a importância do respeito aos direitos das crianças e adolescentes, cidadania e ética. Atualidade. Recebemos novamente aqui no estúdio a jornalista e escritora Dorinha Aguiar. Muito prazer, Dorinha. Obrigado por ter voltado aqui para a nossa conversa. Muito obrigada. Nós já conversamos aqui recentemente sobre uma outra obra da Dorinha Aguiar, uma coletânea das 7 Virtudes. Hoje, Dorinha, nós vamos falar sobre essa outra coleção anterior, inclusive, né, as 7 Virtudes. Você tem livros mais para a pré-adolescência, né? Você me disse que de 9 a 14 anos, com a temática de cidadania, ética e moral, direito das crianças e também deveres das crianças. Isso é uma forma de trazer a política para o universo infantil também, para despertar a consciência desses meninos e meninas?
Bom, é até uma pergunta muito boa, porque, na verdade, quando a gente fala trazer a consciência, poucas pessoas estão interessadas em que as crianças tenham consciência. Eu acho que só os pais e os educadores. Agora, é verdade. Nesse primeiro livro... Quando discute cidadania infantil, não é? A forma da criança se portar no mundo, na família, escola, os amigos. Né? E essa coleção, na verdade, a coleção se chama Cidadania e Ética. E eu tento ensinar Kant para criança. E eu até faço um desafio, porque criança nessa idade gosta muito de desafio. Eu falo assim, que depois eles vão falar com os pais ou professores que sabem Kant, pode até ensinar Kant. E é verdade. Nesse primeiro livro, eu falo muito da cidadania por meio de um exemplo, o exemplo da bicicleta. Nesse segundo, eu ensino Kant mesmo, de verdade. Pelo menos o básico, o que é mais básico, o que é mais importante em Kant. E é uma forma bacana de entender Kant, de compreender o que é a obrigação e o dever. E às vezes, com pequenos exemplos do mundo infantil, você pode fazer essa abordagem filosófica, né, Dorinha? Pois é. Eu conheço uma história de uma criança pré-adolescente que estava disputando a função de líder de turma, né? Sempre se elege um representante ali, né? E nessa campanha, ela estava oferecendo pirulitos para quem votasse nela. E isso deu uma grande discussão na sala de aula com os alunos sobre ética, né? Sobre corrupção. Então, olha como é que no mundo infantil também pode trazer grandes exemplos e aprendizados, né? Seu objetivo é mais ou menos esse, né? Exatamente esse. Kant, o Kant tem um livro que chama Crítica à Razão Prática. Ele ensina, ao final, como ensinar ética para criança. E eu peguei exatamente a metodologia indicada por Kant para ensinar. Então, no final dessa coleção, depois de ensinar o que é cidadania, o que é ética e moral, no final nós temos vários temas. Nós temos 10 temas. Isso pode servir como um roteiro para o professor também em sala de aula. Exatamente. Então, aqui a gente toca nos assuntos que são tabus, assuntos difíceis de falar. Sobre a utilização do sexo, do corpo, drogas, a violência em sala de aula, os abusos, os maus tratos, sabe? A importância de se inserir na natureza. Então, é uma coleção... Bom, eu gostaria muito que ela fosse adotada em alguma escola, sabe? Claro, que seria muito bom. Agora, eu estou vendo aqui, Dorinha, tem várias obras. Tem algumas aqui mais direcionadas para a questão ambiental, né? Leishmaniose, dengue, essa invasão perigosa do mexilhão dourado, que tem inclusive tradução para o inglês. Que história é essa do mexilhão? Essa história nós fizemos para Rio Mais 20, sabe? Olha como que o projeto gráfico é bacana. E é a invasão de espécies exóticas em Minas é uma coisa muito preocupante. Esse livro revela algum problema na natureza, né? Na natureza, pois é. E isso aqui, a gente só pode controlar isso se prevenindo. E o mexilhão dourado já chegou em Minas. Isso, já parou. Inclusive, risco para a saúde humana? Risco para a saúde humana, risco de colocar as hidrelétricas sob risco de fogo, de incêndio. Então seria, por exemplo, uma ótima opção para discussão em escolas que se situam-se próximos de barragens, por exemplo, né? Com certeza. De cursos d'água, e de mobilizar as crianças. As crianças e os profissionais que lidam diretamente com rios e com águas, reservatórios, com lagoas. Porque, por exemplo, até na área de esporte, tira um barco daqui e não o descontamina, simplesmente passando ele para lá, ele pode estar contaminando. E a larva é tão pequena, são 2 milímetros, ninguém consegue ver. Então, a gente tem mesmo que desinfetar cada material. Não tirar, por exemplo, um peixe daqui para lá sem estar com uma água tratada, sabe? Então, são cuidados. São cuidados, recomendações para segurança alimentar, né? Exatamente. Pra conservação do pescado. E economia também, economia do país. Dorinha, já estão disponíveis na internet ainda não? Olha, o mexilhão dourado em inglês, sim, no site do Maia, que eu já participei do Maia, que é www.maia.org.br. O da dengue, nós fizemos uma edição. Agora,
cidadania sabe, e ética, né? eu vou aguardar aí uma inspiração para um grande editor aí, quem sabe se um dia. Quem sabe também os professores e professoras que estão nos assistindo podem nos ajudar nisso, né? Muito obrigada. Parabéns, Dorinha. Obrigada. Parabéns pelo sucesso, pelas obras. A você também, obrigado pela audiência. Até a próxima. Muito obrigada. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação apresentou na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação a pesquisa Educação, Motor de um País Melhor, encomendada ao Instituto Data Popular e lançada na última Conferência Nacional de Educação. O levantamento, feito com 3.000 pessoas com mais de 16 anos nas 5 regiões do país, revelou que a falta de segurança e a violência nas escolas são os principais problemas apontados pela população. Os entrevistados consideram a profissão de professor o ofício mais importante para que o Brasil tenha um bom futuro, mas apenas 15% gostariam de virar educadores. A pesquisa apontou também que a valorização dos professores e funcionários é fator de preocupação. 98% acreditam que a profissão deveria ser mais valorizada. Além disso, 59% consideram que as escolas públicas estão longe de ter uma educação de qualidade. E 98% acham que bons salários para professores e funcionários ajudariam a mudar esse quadro. Para Marta Vanelli, secretária-geral da CNTE, é necessário deixar os dados à disposição do Conselho. Como ele é um órgão que ele normatiza, né, ele traça resoluções, né, que servem como lei na educação em nível nacional, a partir da pesquisa, do resultado da nossa pesquisa, eles podem pensar muito em algumas propostas no sentido de melhorar a educação do nosso país, né? Afinal de contas, é por isso que a gente encomendou a pesquisa, porque nós queremos saber a percepção da sociedade, né, e que nós queremos sempre vislumbrar a qualidade da educação pública do nosso país e cremos que um parceiro importante são os conselheiros do Conselho Nacional de Educação. Para os conselheiros, a pesquisa é indispensável, pois vai direcionar a reflexão dos gestores a partir da leitura real dos brasileiros sobre a escola pública. Importante para o CNE, importante para o sistema educacional brasileiro. Por quê? Há uns 10 anos, observa-se a demonstração de que a educação é importante segundo a mídia. E a educação é importante segundo a família. Na medida em que o país conseguiu colocar as crianças na escola até 97%, por exemplo, no ensino fundamental. O que essa pesquisa enfatizou foram alguns aspectos que já são conhecidos, mas que precisam ser formalmente demonstrados à própria sociedade para iluminar a definição de políticas públicas relacionadas à formação de professores, valorização dos professores, maior empenho na oferta de ensino de qualidade para todos e cada um dos brasileiros, que esse é o nosso grande desafio. Para finalizar, você fica agora com o humor de Rômulo Garcias.